Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. Hoje é um Pipocando muito legal, ele foi gravado antes da quarentena. Como assim, Bock? Como assim antes da quarentena? Viajamos no tempo, não, tô brincando. Viajei na maionese. Bom, se você também acha que tá vivendo na realidade errada, numa realidade paralela, dá só uma olhada nessas viagens no tempo pra explodir a sua cabeça. Vamos começar com ele, que mesmo não fazendo parte de um universo sci-fi, deixou grande parte do público com uma interrogação na cabeça por conta do terceiro filme. Estamos falando aqui de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Nesse caso, a viagem acontece por causa de uma ferramenta mágica, que é o vira-tempo, usado pela Hermione na tentativa aí deles salvarem os Sirius. O engraçado é que até hoje muitos fãs não entendem o conceito de linha fixa temporal que foi escolhida ali pela J.K. Rowling e acreditam que existem duas realidades diferentes na história, enquanto não é isso que acontece. Não, nada a ver, irmão. Mas como o filme mostra, isso não é verdade e toda interferência que houve no passado acontece normalmente no presente, mostrando aí que existe apenas um universo. Ou seja, o Bicuço nunca morreu, como muitos acreditam, da mesma maneira que a Hermione sempre joga pedra lá, né, pra chamar a atenção do Harry, e ele foi responsável pelo feitiço do patrono lá na lagoa. Isso é interessante, Rolandinho, já que muitos fãs se perguntam o porquê de ninguém ter ido ao passado e impedido o Voldemort de subir ao poder. Mas a verdade é que se alguém tentou fazer isso, falhou, ou ainda foi responsável pela vitória do Lorde das Trevas, porque tudo que aconteceu lá atrás resultou no presente que foi vivido por eles, e aí se alguém voltou e tentou alterar algo, essa alteração pode ter ajudado, porque a gente já sabe que pelo menos não atrapalhou. Bom, aliás, esse é o motivo da peça A Criança Amaldiçoada ser tão criticada, já que os protagonistas, eles vivem alterando o tempo e quebrando o universo estabelecido antes. É uma inspiração, é um universo expandido nesse caso. Mas eu assisti a peça, eu também não curti isso aí, porque é delicado fazer histórias de viagem no tempo, Bruno, porque vai estragando tudo, assim, vai abrindo muito buraco na narrativa, sabe? E aí passa a não fazer muito sentido. Eu assisti e fiquei meio, esse negócio aí meio estranho. Mas é legal, a peça em si é boa. Harry Potter is dead! O Predestinado explodiu a cabeça do público pela trama pra lá de confusa, filosófica, mistura ali conceitos, né, de roteiro ali com a própria história, fazendo referência a si mesmo, é uma maluquice. You ever think about that, though? Logo no início, o espectador ele acompanha um agente temporal que é enviado a diferentes momentos para tentar impedir um atentado dele acontecer. E para fugir dos spoilers, a gente vai parar por aqui, mas a história vira um balaio de gato absurdo com linha do tempo misturada, personagem que se encontra de um jeito inusitado no meio da bagunça, muito loucura. Já as questões filosóficas, galera, ajudam na narrativa, como por exemplo a cobra que morde o próprio rabo, tão comentada na história, simbolizando o ciclo de reencarnação através do tempo. A cobra que morde o próprio rabo, isso parece a minha tia. Que bom raciocínio, hã? Bom, meio parecido com Harry Potter, aqui a gente tem o paradoxo do predestinado, né? O paradoxo da predestinação, mostrando que toda ação feita para alterar o passado apenas confirma o próprio presente que já existe. Ou seja, a história não muda, até porque, segundo a teoria da relatividade, o passado, presente e futuro, eles acontecem ao mesmo tempo. O tempo na visão da relatividade seria uma dimensão, né? Onde as três outras dimensões, ele está emaranhado nas três outras dimensões. É incrível, cara. Muito legal. Para mais informações, façam faculdade, mestrado e pós-doutorado em física teórica, que vocês vão conseguir entender um pouco mais. Nothing's too good for our boys, right? O espanhol Crimes Temporais não é um filme muito conhecido, mas ele surpreendeu por ser despretensioso e ainda assim chocar o público com as reviravoltas que ele cria. Com uma trama inusitada que mistura terror, assassinato e viagem no tempo, essa produção independente traz um certo refresco ao gênero sem precisar de grandes efeitos especiais. Pero vamos a ver, esse homem está em minha casa. A confusão começa quando o protagonista vê uma mulher tirando a roupa lá num bosque e ele vai investigar o que aconteceu, mas ele acaba sendo perseguido por alguém bizarro. Tentando se salvar, o cara entra num laboratório e se envolve em um tipo de máquina do tempo, voltando pra antes dele entrar na mata. E a história não é do tipo que se alonga ali nas explicações científicas e nem se preocupa em deixar tudo claro, sendo que até o final pode parecer meio inconclusivo, assim, aquele tipo de filme que não quer muito que você entenda tudo, sabe? Só vai acontecendo. No sé de qué me hablas. Dijiste que iba a sentar comigo. ¿Que yo te dije qué? É
aquele tipo de filme que te faz perceber coisas diferentes quando você assiste pela segunda vez, comprovando o mérito do roteiro, que é ter várias camadas. Você assiste uma vez, depois você assiste de novo, você assiste 5 vezes, você vê na tela quente, você fala, meu Deus do céu, eu nunca tinha reparado nisso. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Além disso, Crimes Temporais também fala ali da predestinação, mas mostra a briga pra contrariar essa ideia, então você vai ter que assistir o filme pra saber o resultado ali, o que eles pensam a respeito disso. No me digas nada. Es mejor no saber los detalles. Com o passar dos anos, Os 12 Macacos ganhou o selo de clássico cutizeira, graças à trama alucinante, os temas complexos e, claro, aquele elenco que é de primeira. Ó, realmente, a produção até rendeu uma indicação ao Oscar lá pro Brad Pitt, que brilhou em cena junto com o Bruce Willis, fazendo uma ótima dupla, inclusive, bem inusitada, se for pensar. Right. Nesse filme, a viagem acontece para tentar encontrar informações sobre o vírus que dizimou praticamente todo o planeta no passado. Não quero dizer que tem alguma coisa que me assusta nesse roteiro. Mas é claro que a coisa não é tão simples, porque a história envolve o questionamento das memórias, paradoxos e o velho conflito entre destino e livre-arbítrio, que várias histórias de viagem no tempo discutem, né? O interessante, galera, é como esse roteiro mostra como às vezes somos os causadores das nossas próprias loucuras. Às vezes, é sempre, né? Fazendo aí um retrato sobre a vida. A gente é sempre causador, responsável pelo que acontece com a gente. Algumas vezes a gente assume, né? Percebe, e outras a gente culpa os outros, na minha opinião. Humilde opinião. It's a great idea. E o filme deu tão certo que nos últimos anos uma série saiu pelo canal Sci-Fi, seguindo o mesmo conceito, mas com 4 temporadas. Seguindo o exemplo do longa, a série 12 Monkeys consegue explodir sua cabeça, tanto pela viagem no tempo, quanto por temas tipo tecnologia e comunicação humana. Ô Bruno, agora eu gostei muito do 12 Monkeys. 12 Monkeys é bacana que traz um pouco de cada língua, né? Fica esse jogo gostoso aí, fica essa coisa bacana. Thank you, galera. E love you, e shalom, shalom. A paz seja convosco em Labetel, na salão da casa de Deus. Bom, claro que pensando nesse assunto não dá pra gente esquecer essas 2 obras que eu até comentei num vídeo especial que foi feito agora há pouco aqui no canal. Fica no izinho, clica lá. Estamos falando de Dark e Donnie Darko. Lá você pode ver um pouco da comparação que o Rolandinho fez entre Dark e Donnie Darko, mas dessa vez o foco é na complexidade que essas viagens carregam. O filme, por exemplo, trouxe um conceito pouco explorado sobre realidades paralelas e deu um toque bastante particular com as consequências dessa anomalia existir e como alguém é predestinado a resolver aquilo. É uma piração. Isso além das funções definidas entre os personagens para corrigir o problema, sendo que cada um precisa fazer algo bem específico, sem mesmo ter consciência disso. It just couldn't happen. Todos esses detalhes são realmente difíceis de você sacar na primeira vez, ainda mais quando só tinha a versão do cinema pra assistir, né? Na versão do diretor tem umas páginas do livro lá da Vovó Morte que tem as teorias, então você consegue entender um pouquinho melhor. Tipo assim, você termina de assistir o filme, você acha legal o filme, tem coisas legais, mas você não vai entender. I don't understand nothing! Acontece que o diretor precisou deletar várias cenas e só conseguiu lançar a versão definitiva depois de 3 anos, quando o filme superou o fracasso comercial e virou cult. Cara, isso acontece muito no filme que depois lança a versão do diretor e aí o filme faz sentido. O corte do diretor é bem mais esclarecedor, mas isso não impede, né, a piração de Donnie Darko confundir você uma vez ou outra. Cara, é difícil. Hey, we should totally throw a party. E como a gente tá falando agora de Dark, essa série realmente tem alguns conceitos temporais bem parecidos com o filme, mas também explora outros diferentes. Existe, por exemplo, um foco no paradoxo de Bootstrap, que os personagens vivem comentando ali sobre um objeto existir sem nunca ter sido criado, né, como o livro, a máquina, é aquela coisa assim, Bock, você volta no tempo e casa com a sua avó e é pai do seu avô, entendeu? Então, na verdade, você é o próprio vô, entendeu? Ou você vai e mata o seu vô, aí seu pai nunca nasceu, saca isso? Muita loucura, né? Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Bom, outra questão é o nó que provoca esses ciclos temporais e a busca infinita e até mesmo contraditória para colocar um fim no problema. E, na minha opinião, isso que você falou agora, Bock, é o tendão de Aquiles, é a parte mais frágil ali. Eu acho que eles não solucionam de um jeito muito satisfatório na série, mas posso fazer um vídeo depois só sobre isso. E isso abre margem para uma parte mais filosófica, tendo até relação ali com o princípio do eterno retorno, que é reforçado por Nietzsche.
E antes mesmo da descoberta sobre os mundos diferentes, vale lembrar que Dark já era totalmente de fritar os neurônios por causa desses paradoxos malucos. E a maior prova disso foi o pessoal bugando pra entender as relações de parentesco entre os personagens. Parece uma teia de aranha maluca e eu tenho muita dificuldade até hoje. Woher wissen wir, was richtig und was falsch ist? Undone foi uma das maiores surpresas da Amazon no ano passado, com muitos elogios pra trama, super interessante e uma estética única. Bom, e apesar de ser uma animação, o trabalho dos atores é importantíssimo porque a equipe usou aquela técnica de rotoscopia redesenhada, sabe, pra fazer as filmagens, e é muito da hora isso, né? I know! A história acompanha a Alma, uma mulher que percebe que ela tem poder para controlar o tempo depois de sofrer um acidente de carro e usa esse dom para tentar descobrir como o pai dela morreu e tentar impedir isso. Nesse caso, pelo menos na teoria, né, a volta no tempo pode sim alterar os eventos que já aconteceram, formando uma nova realidade e descartando a realidade antiga. Mas aqui a viagem é outra para deixar o público em dúvida, já que ninguém sabe se os poderes da Alma são reais ou loucura da cabeça dela. I don't know. Maybe like I survived a car crash and I'm lucky to be alive? Por conta disso, a cabeça do público entra em curto com o delírio que essa série entrega no surrealismo das cenas, nos mistérios da trama, e isso que é bom da animação, né? Porque você pode pirar na estética do negócio e meter o louco. É exatamente isso que deixa Undone tão interessante, além de discutir questões filosóficas como identidade, amor e luto. So what's it gonna be? Chegou a hora de falar de uma das viagens no tempo mais absurdas e mais amadas pelo público nos últimos anos, Interestelar, e o mais legal é que é uma viagem do tempo possível, é a viagem do tempo que existe, Bruno. A que a gente consegue explicar, né? É uma viagem do tempo que é assim mesmo, viaja mesmo. Que viagem é essa, velho? Apesar de ser claramente uma ficção, o filme do Nolan, ele se apega bastante à ciência e conceitos já consagrados, como a dilatação do tempo. Então ele viaja o suficiente até onde a ciência explica pra ficar confortável pros caras tipo Rolandinho ir lá assistir e sair tranquilo. Não tem cristais, não tem pedras, não tem máquinas que vão e voltam, não tem uma DeLoreanzinha. Doc, I'm from the future. Pois é, cara, uma das bases desse roteiro é a teoria da relatividade do Einstein, que desbancou a ideia do tempo se comportar da mesma forma em qualquer ponto do universo. Isso é muito louco. Testaram já na Terra, inclusive, levando, né, tipo assim, aqueles relógios atômicos. Um ficou na mais baixo, outro ficou em cima de uma montanha, onde a gravidade é mais leve. E aí o relógio que estava na gravidade mais leve passou o tempo de uma outra forma e distanciou o tempo entre esses dois relógios. E essa foi a comprovação material da teoria de que quando a gravidade é mais sutil, o tempo passa mais devagar. Caracas. Isso faz parte do plot principal do filme, que acompanha os viajantes espaciais em busca de um novo planeta, mas cada lugar tem o seu próprio tempo. Esse filme é muito louco. Inclusive a gente vê essa passagem de uma forma mais clara quando um membro da equipe fica na nave e envelhece 23 anos em comparação com os outros que foram lá no lugar onde a gravidade é um pouco mais forte. E também tem a parte mais fantasiosa da viagem no tempo, envolvendo loops, e mais uma vez aí, a tal da predestinação dos acontecimentos, como a gente pode ver no final. O final não vamos dar spoiler aqui, mas é muito legal, aí vira uma piração que eu adoro. It might. Essa é justamente a parte mais complexa de se entender por causa ali dos paradoxos, o que acabou gerando milhares de discussões, como já é de costume nesse tipo de filme. It's like we've forgotten who we are now. Outro filme que eu queria dar uma menção honrosa aqui, que fala sobre universos paralelos, digamos assim, é o 13º Andar. Porra, esse é louco, hein? Esse é Matrix. É pré-Matrix. Tipo, eu adoro o filme, cara, adoro esse filme. Adoro porque ele é meio B, meio cult, assim, nem todo mundo viu. E é tão bom, cara, tão bem feito, tão legal, assim, tão mal feito, assim, algumas coisas, mas tão bem feito a história, o Eu roteiro. adoro o 13º Andar, cara, acho muito foda mesmo, acho bem da hora. I'll set it for an hour. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o likezinho, por favor, se inscreve no canal. E é isso, é tchau, é tchau. E você, Rola, fala alguma coisa. É tchau! Tia, solta que eu tô levando pro YouTube.